Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez é uma imensa alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os queridos. E nessa noite eu convido vocês a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 25. Lucas 15, a partir do versículo 25 até o 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Versículo 31. Disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, te agradecemos, papai querido, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, papai, que a tua palavra nesta noite possa encontrar, Senhor, corações com a terra bem fofinha, papai querido, que a semente a ser semeada nessa noite possa alcançar os corações, ó Deus amado, e que no nome de Jesus, papai querido, a tua palavra cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada família representada nesta noite, Senhor Deus, que está ouvindo, papai querido, esta mensagem. Em nome de Jesus, que eu venha diminuir, e que a tua palavra, Senhor Deus, o teu Santo Espírito possa crescer, Senhor Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Queridos, o título da nossa mensagem nessa noite: alguma coisa me falta. O texto que lemos inicialmente era uma parábola contada por Jesus, e é a parábola do filho pródigo, e também, por que não dizer, a parábola do filho mais velho. Essa parábola seria incompleta se ela se encerrasse no versículo 24. Repetidas vezes nós ouvimos e lemos com atenção a primeira parte desse capítulo, do capítulo 15, que conta a história muito bonita do filho pródigo. E esquecemos também muitas vezes da lição que podemos tirar da segunda parte da história, a reação do filho mais velho. Muito se fala do filho pródigo, mas poucas vezes ouvimos falar a respeito do irmão mais velho. E hoje, porém, nós vamos falar da parábola do filho pródigo, porém, para muitos, o filho mais velho é uma figura muito mal vista. Muitas pessoas interpretam da seguinte maneira: o filho pródigo como um publicano que é pecador em busca do perdão, e o filho mais velho um fariseu cheio de justiça própria, e por isso muitas pessoas veem com maus olhos. Mas, de fato, queridos, é verdade que todas as pessoas possuem virtudes e defeitos. Não há ninguém que seja perfeito. Talvez você que está me ouvindo realmente pode ser uma pessoa muito boa, que tem muitas qualidades e talvez até poucos defeitos. Mas pode ter certeza que nós temos sim alguns defeitos, assim como no caso do irmão do filho pródigo. E nós vamos analisar primeiramente as suas qualidades, porque de fato as pessoas têm as suas qualidades. E o filho mais velho, nessa história, ele também tinha suas virtudes. E é isso que eu queria compartilhar com os queridos.
A primeira virtude, a primeira qualidade que esse rapaz tinha, que esse homem tinha, se encontra no versículo 25, diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo. A primeira qualidade que eu consigo observar nesse texto é que esse filho mais velho, ele era trabalhador. E diz o texto que ele estava no campo. E quando vem essa palavra campo, pode ser que a gente imagine que é um campo de esportes, um campo de futebol. Não. Na verdade, o filho mais velho estava no campo. E o que ele estava fazendo lá? Trabalhando. Ele vinha justamente da roça, do trabalho. Passou o dia lá plantando, colhendo. Trabalhava de sol a sol, ao lado do seu pai. Tinha interesse pelos negócios da família, por negócio da fazenda. Era uma pessoa que trabalhava. Se necessário fosse, trabalhava dias após dias prolongados. E eu fico a pensar nesse exemplo dessa pessoa, desse jovem, desse rapaz. Ele era, sim, um trabalhador. Valorizava o seu trabalho. E que exemplo bacana, muito legal para os nossos dias. Sobretudo para muitos jovens. Que muitas vezes não têm interesse em trabalhar. Sabemos que hoje em dia está muito difícil para se conseguir um emprego, sim, é verdade. Mas tem muita gente muito acomodada. Não se interessa, por exemplo, por um trabalho da família. O pai está lá consertando um telhado, arrumando um telhado. E o filho simplesmente não ajuda. Está em casa e não tem coragem de ajudar. É preguiçoso. O pai está lá no sol de rachar em 40 graus. E o filho, marmanjão, não trabalha. E em vez de ajudar esse pai, deixa ele trabalhando lá e fica em casa sossegado. O filho mais velho aqui, ele era uma pessoa trabalhadora. Era uma pessoa que trabalhava, que se dedicava ao trabalho. E isso é uma qualidade muito legal, que infelizmente muitas pessoas não têm. Muitas pessoas negligenciam essa qualidade e são preguiçosos. Que haja no nosso coração interesse de trabalhar. Porque tem um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, que diz assim: as tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Muito legal. É assim que funcionam as coisas. Você quer comer? Você quer ter as coisas? Você quer se vestir bem? Você precisa trabalhar. É assim que funciona. Que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão, diz o texto de 2 Tessalonicenses. Por isso, querido, valorize o seu trabalho. Seja uma pessoa trabalhadora. Seja uma pessoa que, eu sei, muitas vezes, às vezes, nós encontramos em momentos de crise, desemprego, mas em nome de Jesus, que você seja uma pessoa esforçada, que assim era esse rapaz, que era o filho mais velho. Era uma pessoa dedicada ao trabalho. E quantas pessoas não se dedicam? Quantas pessoas negligenciam essa área? E não são pessoas trabalhadoras. Não seguem o exemplo desse rapaz. Segunda qualidade também que esse jovem tinha, que essa pessoa tinha, ele era uma pessoa obediente. Olha só o versículo 29 do capítulo 15 de Lucas. A primeira parte diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Que coisa maravilhosa! Esse rapaz, além de ser trabalhador, era uma pessoa que obedecia às ordens do pai. Não transgredia nem a lei do lar, nem as leis de Deus. E nós sabemos, queridos, que em todo lugar deve haver regras, deve haver leis. E quantas pessoas transgridem as leis dentro de casa? Muitas pessoas, principalmente aquele jovem, aquela pessoa que ao completar 18 anos, acha que é dono de si,
que pode chegar a hora que quiser, que olha, ninguém manda em mim, eu sou dono, não aceita conselho de ninguém. A pessoa vai dar um conselho, eu já tenho 18 anos, eu me viro. Pode deixar que eu resolvo a minha vida do jeito que eu quero. Eu já sou dono do meu nariz. Não aceita conselho. Se alguém for falar alguma coisa. Então, esse jovem, esse filho mais velho, ele era uma pessoa obediente. Diz o texto que ele nunca desobedeceu às ordens do pai. E quantas ordens, quantos mandamentos nós também temos aqui na palavra. Que o nosso Pai Celeste muitas vezes nos ensina, nos exorta, nos manda, nos pede para obedecer a tua palavra, e muitas vezes nós não obedecemos. Somos pessoas que transgredimos a lei de Deus. Somos pessoas que muitas vezes os conselhos que Deus tem para nós na sua palavra, muitas vezes são coisas que vão dar direção para a nossa vida, que vão fazer com que a nossa vida seja uma vida que tenha caminhos menos dolorosos. Mas muitas vezes nós desobedecemos as leis e pioramos as coisas para nós. Não ouvimos um conselho de uma pessoa sábia, um homem de Deus, uma mensagem que é transmitida. Salmo 1, o versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O versículo 6 do mesmo salmo diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quantas vezes, irmãos, querido, nós desobedecemos as leis de Deus e sofremos coisas terríveis. Nosso Pai Celeste, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Basta nós obedecermos a Tua palavra, sermos pessoas obedientes, assim como era o filho mais velho. Não transgredia, não desobedecia. Que sejamos pessoas obedientes. Jovem, adolescente, criança, que você seja uma pessoa, um adolescente, um jovem que obedece, que não transgride a lei, sobretudo a lei de Deus, mas também a lei do seu lar. Seus pais são os responsáveis. Você é adolescente, você não é responsável por si. São seus pais, então obedeçam. Seja um jovem adolescente, um adolescente obediente. Porque pode ter certeza que os melhores conselhos, sobretudo, vêm da palavra de Deus. Mas muitas vezes os melhores conselhos vêm dentro do lar. Do pai e da mãe, sim. Que muitas vezes nós não ouvimos. Uma palavra. Muitas vezes transgredimos a lei e sofremos. E esse filho mais velho aqui, ele era uma pessoa que não desobedecia às ordens do pai. E por isso, ele era uma pessoa que o pai amava. Terceira qualidade do filho mais velho. Era uma pessoa que procurava se afastar daquilo que era impuro. Olha só o versículo 31 do capítulo 15, Lucas 15, 31, diz assim, a parte primeira: disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Que bacana! Ele estava sempre ao lado do pai. E aí, se nós colocarmos uma visão espiritual, é isso que Deus deseja para nós, estarmos sempre junto com o nosso Pai Celestial. Porque somente unidos com o nosso Pai Eterno, nós podemos vencer as barreiras, as dificuldades. Quantas vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso modo, deixando se contaminar muitas vezes com aquilo que as pessoas dizem, com aquilo que o mundo diz, e nos contaminamos. E as nossas decisões muitas vezes são tomadas de forma equivocada, porque não nos afastamos daquilo que desagrada a Deus. O texto diz assim, meu filho, você está sempre comigo. O pai estava dizendo para aquele filho, olha, você está sempre comigo.
E assim é o desejo de Deus para nós, que nós estejamos sempre com o nosso Pai Celeste. Assim deve ser. Queridos, e essa é as virtudes, as qualidades desse jovem mais velho, desse rapaz mais velho. Mas ele também tinha defeito. Como eu disse, ele não era uma pessoa perfeita. Tinha suas qualidades, era trabalhador, era obediente, não se contaminava, estava ao lado do pai, mas ele tinha um defeito. Embora ele fosse aquele crente, trabalhador, obediente, alguma coisa faltava para ele. Ele não sabia amar. Era uma pessoa egoísta. Não tinha amor no coração. Ele era um ótimo filho, mas de repente poderia ter sido um péssimo irmão. Ele era um filho nota 10, mas por mão dele, ele tirou nota 0. Faltou afeto para com o seu irmão. Quando o seu irmão retornou, todo num estado deplorável. Tem um texto, irmãos, que diz assim, 1 João 4:20, que diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O seu irmão mais moço voltou para o lar necessitado. Primeiro, necessitado de ajuda material, estava sem roupa, todo rasgado, maltrapilho, descalço, com fome. Necessitava também de ajuda espiritual. Ele tinha se afastado de Deus, havia pecado, a sua vida tinha sido uma vida de pecado. Tinha dissipado a sua saúde nos prazeres mundanos. Era um pobre necessitado de ajuda, querendo recomeçar. Possivelmente chorou várias vezes, precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de amiga. Mas o irmão mais velho não sentiu tristeza pela sua saída e nem alegria pelo seu regresso ao lar. O texto diz que no versículo 25 que ele estava no campo e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouve a música e as danças. E no versículo 26 ele pergunta para o seu servo, olha o que está acontecendo. E aí o seu servo diz assim, olha, seu irmão voltou. O seu irmão já retornou. Por isso, seu pai está dando uma festa. E na cabeça dele pode ser que ele já imaginasse que seu irmão estivesse morto. Na cabeça dele pode ser que ele imaginasse que, olha, ele está vindo porque ele gastou todo o dinheiro dele, acabou a grana e cheio de julgamento. E muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas e perigosas. Foi assim que a atitude desse irmão mais velho. O seu coração ficou cheio de revolta e de ira e não quis entrar na casa e festejar, como diz no versículo 28. O seu pai o procura, e aí no versículo 29 e 30, olha só o que ele diz. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O texto diz que ele nem considerar o irmão, ele considerou esse seu filho. E nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa com as pessoas que muitas vezes caem em pecado, com as pessoas que muitas vezes se desviam. E a igreja, o templo é um hospital. As pessoas muitas vezes estão enfermas,
Mateus 9,12 diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O filho pródigo era um doente, estava doente, fisicamente e espiritualmente. Ele estava necessitado de ajuda, sobretudo uma ajuda espiritual. E muitas vezes nós não fazemos como fez esse irmão mais velho. Nos recusamos a estender as mãos, nos recusamos a ajudar, porque muitas vezes nós sabemos que aquela pessoa errou muito, pecou muito. E não queremos saber. O irmão mais velho, ele foi, acima de tudo, foi injusto e faltou com respeito ao seu pai, alegando que nunca recebera nada. Diz o versículo 29 que ele, olha, eu nunca nem recebi um cabrito. Mas uma coisa me fez ficar pensando. O que levou o filho pródigo a ir embora de casa? Eu fiquei pensando nisso. Talvez o deslumbre com o mundo, o dinheiro. Sei lá, de repente ele teve alguma briga com o pai, com a mãe. Talvez também ele se sentiu, não suportou um irmão egoísta. Porque foi a atitude do filho mais velho, foi essa. Se mostrou egoísta. Não teve compaixão. E será que nós, queridos, será que nós como igreja, muitas vezes, será que nós temos compaixão das pessoas? Será que se alguém, muito amigo nosso, que está caminhando ao nosso lado, se essa pessoa fizer alguma bobagem, fizer alguma besteira, será que nós não vamos agir da mesma forma que agiu o filho mais velho? Será que nós vamos agir com a mesma frieza que teve o filho mais velho? Porque muitas vezes as pessoas são inflexíveis, intransigentes e não respeitam. Falta respeito, falta compaixão. Quantas pessoas têm deixado a igreja por falta de amor dos seus próprios membros? O irmão mais velho, ele foi indiferente com aquele filho pródigo. Não sentiu amor pelo seu irmão, não sentiu interesse, não sentiu compaixão. Era uma pessoa que estava ali querendo recomeçar. E muitas vezes nós fazemos igual, porque somos indiferentes com aquela pessoa que se afasta da igreja, com aquela pessoa que muitas vezes abandona os caminhos do Senhor. Essa pessoa está distante e ela precisa ser acolhida, porque ela precisa recomeçar. E nós, como igreja, temos o dever de abraçar, de amar e de ensinar e tentar, de alguma forma, ajudar para que essa pessoa possa restabelecer a sua comunhão com Deus, restabelecer a sua vida espiritual, restabelecer a sua vida, sobretudo, social, para que ela possa continuar. E a gente não pode demonstrar nem interesse para as pessoas, mostrar desinteresse. Precisamos ter compaixão, precisamos amar as pessoas. E por último, a atitude do pai para com o filho mais velho. Olha só o versículo 31. A expressão de amor do pai. Ele diz assim no versículo 31. Então ele respondeu ao pai: meu filho. Quando ele diz aqui, meu filho, lá no original, é diferente. O termo no original é diferente do usado para o filho pródigo. Aqui o termo usado aqui, no versículo 31, significa que esse filho, o mais velho, era um filho querido, amado. Que é um termo que era usado somente para quem participava e aceitava o pai. Por outro lado, o filho pródigo, eu uso um outro termo para se dizer filho, menos afetuoso. Porém, o amor era igual. Mas aquele ato de
falta de compaixão do filho mais velho, ele foi contraposto através do amor do pai, dizendo para ele: olha, você é meu filho. E o versículo continua: todas as minhas coisas são tuas, tudo o que é meu é teu. Olha só que declaração de amor. O filho estava todo raivoso, não quis participar da festa, mas mesmo assim, ele recebe do pai essa demonstração de amor. E é isso que Deus faz conosco. Mesmo quando nós agimos com falta de compaixão com as pessoas, mesmo sabendo que nós também somos pessoas pecadores, falhos, o nosso Pai Celeste, Ele nos chama de filho, porque Ele também nos ama. Ama quem está perdido e quer retornar, e ama também os que estão. Por isso, essa comunhão, essa celebração de amor, essa atmosfera de amor, ela tem que existir no seio da igreja. E o filho mais velho, ele tinha suas qualidades. Era trabalhador, obediente, não se contaminou, mas no seu coração faltava amor, faltava compaixão. Que haja amor entre nós, que haja amor para os que erram, que haja amor com os pródigos da igreja. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, nem se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se praticarmos o amor, receberemos o amor. 1 João capítulo 15, versículos 12 e 17 diz assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Que haja amor no nosso coração, que haja amor no seu coração, que haja compaixão com as pessoas que estão perdidas. Amém? Vamos orar? Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra, Senhor Deus. Papai querido, que nós sabemos que o desejo do seu coração é que os teus filhos vivam em amor. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, ela possa ser, Senhor Deus, um divisor de águas nas nossas vidas, ó Pai. Que o nosso coração possa ser preenchido pelo teu Santo Espírito. Que haja comunhão, que haja amor nos nossos corações. E sobretudo compaixão para os perdidos, ó Deus amado. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, papai querido, a cada família, a cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de amor, Senhor Deus. Muito obrigado, papai querido, por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, queridos.